Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. E que volatilidade, né? Que volatilidade. O mercado aí tá arisco, né, nessa semana, nessas duas últimas semanas, né? Com relação às eleições, que vai ser nesse domingo. Mercado bem arisco e um dia bem movimentado aqui no Brasil, tá? Lá fora também, mas eu vou focar aqui no Brasil, que tem bastante coisa para conversar, né? Primeiro, depois de 3 quedas consecutivas, né, o mercado, a gente estava comentando essa região dos 112, 111, 112 mil pontos, era o ponto ali, assim, fundamental, né? Se o mercado seguisse hoje mais um pregão de queda, provavelmente ia perder os 111.600, anular qualquer expectativa de alta no curtíssimo prazo e esquece. O mercado ia voltar àquela congestão. Só que aí iniciou esse movimento de recuperação, né, ao longo do dia foi ganhando força, ajudado muito pelo setor financeiro, né, a gente estava com um bom momento nos Estados Unidos, né, Dow Jones subindo bem, o S&P meio que no 0 a 0, então o ânimo lá fora ajudando bastante. Aqui o dólar caindo forte, a curva de juros também caindo bastante forte, né, como eu comentei para vocês, o Copom não trouxe tantas novidades, mas só reforçou o cenário de que a Selic vai manter estável por um tempo prolongado, e se o cenário de inflação seguir como correto, a chance, né, é que os cortes sejam executados ao longo do ano que vem, né, mas isso dependerá muito da inflação. Caso contrário, se a inflação não confirmar esse cenário de queda, né, de estabilização, como o Copom vem projetando para o ano que vem, em 2024, o Copom vai subir os juros. Então depende muito da inflação. Então nada mudou. A trajetória, a tendência de baixa da curva de juros segue firme. E aí, 4h40, né, já estava aqui, já estava fechando as coisas. Poucos minutos antes do leilão, né, e quase 10 minutos praticamente antes do leilão, saiu uma matéria no Globo, né, falando sobre uma carta aberta que o Lula vai publicar ainda hoje, nessa noite, a chamada Carta para o Brasil do Amanhã. E era muito aguardado um posicionamento do Lula com relação ao plano econômico. Eu não estou com a carta em mãos, não vi a carta ainda, não tem nada assim relativo ao plano econômico, porque eu não vi, nem na matéria do Globo fala muita coisa. Mas duas coisas muito importantes estão em destaque nessa matéria. Responsabilidade fiscal. Né? Duas coisas não, uma coisa muito importante, né, para o mercado. Trabalhar, né, com políticas públicas, enfim, isso está muito bem aberto, isso é um dos grandes, é a bandeira desse governo, políticas públicas, aumento de gastos públicos, isso aí é inegável, não dá para falar que não é. Só que com responsabilidade fiscal. Até quando será a responsabilidade fiscal? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser ancorado? Como é que isso vai acontecer? Não está escrito na matéria, por isso que é importante ler o documento que vai sair ainda hoje, né? E, assim, eu sou formado em economia, mas é importante ver, né, muito mais do que o lado econômico, entender como é que vai ser a análise do cientista político, né? O analista político vai ser bem importante nesse cenário. Então vai ser um final de noite aí bem agitado. Eu quero ler e entender um pouquinho mais sobre essa carta. Mas só de falar de responsabilidade fiscal, cara, isso aí é muito, muito importante, né, pro mercado. É muito importante essa sinalização, tanto que nem sou eu que estou falando. Né? Você vê, o Ibovespa chegou a subir cerca de 3%, né, nesses 20 minutos, aí, nesses últimos minutos do pregão. Bateu 116.235, né, que foi o fechamento de segunda-feira, voltou para o fechamento de segunda-feira. Praticamente não zerou as perdas da semana, mas quase, né, devolveu boa parte desse movimento de queda. Então foi um movimento expressivo. E você vê B3 subindo 5,3%, destaque, um dos destaques de alta aí do pregão do Ibovespa. Então não dá para falar, não, está sendo político, não sei o que lá. Cara, é isso. É o cenário político refletindo no mercado. É só isso que eu falo, é só isso que eu passo. Né? Minha opinião política, meu viés político, pouco importa.
Né? O que importa é como esse evento político influencia no mercado. Isso que para mim importa. E é isso que é onde a gente vê oportunidade. E nessa oportunidade que disparou o mercado, nós fizemos parciais de duas posições. Né? Uma parcial que aí deu cerca de 8% e a outra que deu cerca de 3%. Né? Chegou até a dar 4% de parcial. Por que a gente fez parcial? Porque o mercado fez aquele movimento de baixa e voltou para o ponto que abriu o caminho para esse momento de baixa. Então a gente aproveitou e fez parcial. Né? Então é isso que importa. Ah, mas é porque não sei o que, ah, porque é do Bolsonaro, ah, porque é do Lula. Pouco importa. Importa é o que o mercado vai fazer em relação a isso, o que ele está fazendo, o que eu vou fazer, ponto. E acabou. E é isso que importa. Né? O resto é papo de botequim. Né? Então, importante a gente ver como é que vai ser essa carta. Eu deixei lá no meu Instagram, no Rafa Investir, o texto, né, que está em destaque na matéria do Globo. Tá? Então deixei lá, não vou falar aqui, mas é isso que aconteceu, o mercado indo bem aí com relação a essa sinalização. Então a gente tem essa sinalização e tem a manutenção do que a gente vem de política econômica do governo atual, né? Que pelo menos que a gente vê as entrevistas do Guedes, tudo isso é seguir com a questão das reformas, né? Aquele plano que foi interrompido depois do Covid, antes do Covid, né? Então vamos ver, né? Então essa sinalização, se tiver mesmo, vamos ler como é que vai ser mesmo. Se for essa sinalização de responsabilidade fiscal, o mercado fica bem aliviado em relação, né, ao plano econômico do Lula, porque no final das contas não tem nada por enquanto, e muito menos os nomes dos ministérios, que isso também é bem importante a gente acompanhar, né? E que não vai ser revelado, infelizmente, não vai ser revelado aí até amanhã, e nem nessa carta, e é uma das grandes dúvidas do mercado. Beleza? E, né, para completar aí a noite, a gente tem daqui a pouco o resultado da Vale do terceiro trimestre, a Vale que foi destaque de baixa hoje por conta do minério de ferro em especial, e amanhã também promete, né, 9h30 a gente tem inflação nos Estados Unidos e antes da abertura tem resultado da Uzi Minas. Hoje tem Suzano também, hoje tem outras empresas. Se você ir lá no meu Instagram também você vai ver o calendário de resultados da semana, tá? Hoje então, não vai terminar agora, pelo menos o meu dia não vai terminar agora. Beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui só do mercado brasileiro. Não, vamos passar só uma coisa do mercado norte-americano e aí depois a gente vai pro Ibovespa, tá? Vamos lá. O que eu quero comentar aqui? Né? O Dow Jones fechou com uma queda de 0,6, né? Fechou com uma queda de 0,6, tal. Só que o futuro, cara, o negócio azedou forte. Tá caindo, o Nasdaq tá caindo 4%, o futuro do S&P aí caindo cerca de 2%, devolveu forte por conta disso aqui. A Amazon, mais uma empresa, né, com resultado abaixo do esperado aí. A Amazon caindo cerca de 20%, né? Hoje a gente teve o Facebook, o Meta aí caindo 24%. Apple, saiu também Apple? Deixa eu ver aqui. A gente já vê aqui. A Apple acima da expectativa. Mas mesmo assim tá caindo. Tem que ver, né? Tem que ver os detalhes. Mas aí só queria trazer esse detalhe, porque o S&P no final das contas voltou para o ponto mais importante. Lembra? Essa região aqui do 3.760. Se eventualmente, sei lá, amanhã perder esse patamar, porque o resultado da inflação decepcionar, essa estrutura de alta aqui vai perder muita força. E aí começa a ficar de novo um cenário complicado aí para o curtíssimo prazo. Tá? Só quero trazer esse detalhe. E só para falar, vamos ver o EWZ. O EWZ fechou com uma alta de 3%. Tá, beleza. Então, é isso. Só queria trazer essa história aqui do S&P. E vamos falar aqui do nosso querido Ibovespa. Tá? O que aconteceu? Primeiro, né, como eu falei para vocês, quando saiu aqui, né, se alguém veio falar, mas você está sendo político, não sei o que lá. Se alguém vier falar isso para você, sei lá, alguma coisa nesse sentido, você mostra esse gráfico aqui, ó. Né, o mercado subiu 1,3%. Né? Devolveu
Lógico, vem leilão, um monte de coisa. Mas olha como o mercado reagiu bem à notícia. Então não é viés político, né? Por favor, também, né? Às vezes tem que ter um pouco desse discernimento também de entender o que o mercado lê em relação à política. E aí, o que a gente tem? Olha que maravilha. O mercado, ele vem com esse viés de alta e nós temos a manutenção desses fundos ascendentes. Né? Então, a tendência de alta de curtíssimo prazo, né? O viés de alta de curtíssimo prazo, ele está confirmado. A questão é, o que precisa fazer? Primeiro, confirmar o candle, esse candle amanhã, fazer esse mesmo movimento aqui, ó, confirmar esse candle, fechar o dia acima dos 114.640 e, em especial, romper os 116.235. Se romper esse patamar, que foi o gatilho para esse movimento de baixa, aí a tendência de alta de curtíssimo prazo volta a ganhar força para o mercado e aí tem o grande desafio de voltar para essa região dos 120, 121.628, que é a máxima do ano. Como eu disse, se devolver tudo isso e perder os 111.630, todo esse cenário de alta vai ser anulado, o mercado volta para essa parte de congestão e aí não tem muito o que pensar em alta no curtíssimo prazo. Beleza? Tranquilo? Bom, já que eu estou nessa tela aqui, estou na tela errada, na verdade. É nessa tela que eu tinha que explicar, né? Beleza, beleza. É que aquela tela lá é do fechamento. É do fechamento não. É que eu faço lá no Põe no Bolso pela manhã. Então, já que agora com a tela cheia, vamos falar um pouquinho de Vale e de Petro. Tá? Vale, resultado hoje. Com a queda, né, essa queda aí de 3,5 com volume acima da média, hoje o minério de ferro despencou, né? Essa queda aqui, o papel perdeu, ficou em um processo de indefinição no curtíssimo prazo, aqui, né, entre 74 e 68, e agora, até ontem estava muito mais próximo de romper a máxima, agora está mais próximo de romper a mínima. Então, muita atenção, né, como é que vai ser, como é que o mercado vai digerir o resultado, porque se perder esse 69,26, perna de baixa confirmada, caminho aberto aí para fechar, voltar para 66 ou até mesmo fechar o gap em 63, tá? E Petrobras, no final das contas, mais um candle de indefinição sobre o suporte de curtíssimo prazo na faixa de R$32, só que precisa se consolidar acima dos 34, ou seja, voltar a negociar acima da média móvel de 21, para essa tendência de alta que ainda existe no curtíssimo prazo estar confirmada. Então, esse é o grande desafio de Petrobras, voltar acima dos R$34. E se perder o 31,90 em fechamento diário, essa tendência de alta de curtíssimo prazo, ela não vai ser anulada, só vai ser anulada se perder o 30,50, mas ela vai ser interrompida, né? Quer dizer, ela não vai ser, exatamente, ela vai ser interrompida, né? O viés de alta ele ainda existe acima do 30,50, mas se perder o 31,90, esse momento de alta vai ser anulado. Tá? Então, muito importante, né, o 31,90 e mais ainda para a manutenção desse movimento de alta ficar acima dos R$34. Beleza? Então é isso. Esses foram os destaques do dia, né? Ficar atento aí para Vale e como é que vai ser a reação do mercado, né? Só mostrar a B3, né? Como chegou a bater 14,40, cara. Chegou a bater 14,40 aqui por conta disso. Então vai ser muito importante ver a reação do mercado aí com relação, né, como é que vai ser essa carta, deixa eu voltar para mim, como é que vai ser essa carta do Lula, como é que vai ser o documento, se finalmente ele vai trazer algo de plausível com relação às diretrizes econômicas, né, vai ser bem importante. Como eu falei, o primeiro passo aí, que é a responsabilidade fiscal, foi um dos temas centrais da carta. Isso é muito importante e a reação do mercado mostra isso, né? Então, no final das contas, independente de quem for, a questão para o mercado, o que importa é economia. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.